Para facilitar o entendimento, Max Weber, ele resume os profissionais do sagrado em 3 tipos, que ele chama de tipos ideais. Na prática, a coisa não ocorre dessa forma tão certinha. Trata-se mais de um artifício didático para a gente poder entender como que esses profissionais do sagrado, eles lidam com o outro mundo, né? Então ele diz que há 3 profissionais do sagrado: o sacerdote, o mago e o profeta. O sacerdote é o profissional do sagrado oficial. Ele depende da instituição. É a instituição que lhe confere o poder que ele tem. Esse poder é conferido pelo prestígio da instituição, pela tradição da instituição. O sacerdote ele tem um local pré-determinado, um local fixo para ele trabalhar, para ele exercer as suas funções. Ele tem que seguir rigidamente uma doutrina estabelecida, né? O sacerdote é o profissional oficial do sagrado. O mago já é totalmente o contrário. O mago é o freelancer. O mago trabalha por conta própria. O mago não tem um lugar determinado para trabalhar. Ele pode fazer o trabalho na sua residência, na residência do seu cliente, no trabalho do seu cliente. Aonde for necessário, o mago se desloca. O mago não tem a sua autoridade dada pela instituição. O mago tem a sua autoridade dada diretamente pelos deuses, e daí o seu sucesso. O mago não se relaciona com os deuses numa relação formal como o sacerdote. O mago tem uma relação no qual ele manipula os deuses em benefício à sua clientela. O mago, ao contrário do sacerdote, ele não fica suplicando, não fica pedindo, não fica submisso aos deuses. Ele manipula os deuses para atender a sua clientela. O mago tem uma obrigação de resultados, não de meios, como dizem os advogados. Então o mago tem que apresentar sucesso. Se ele não atender o seu cliente, ele perde o seu cliente. É diferente do sacerdote. O sacerdote não tem um compromisso de resultados, mas de meios. O sacerdote vai fazer tudo para que o fiel seja atendido, mas se ele não for atendido, paciência, faltou fé, não houve oportunidade naquele momento, por uma questão ou outra que ainda permanece obscura. Então o mago ele tem que atender a clientela procura o mago para ser atendido. Não existe desculpa. Se ele não atender, ele perde a clientela. E o mago vai atender o sujeito, o indivíduo. O mago jamais vai fazer uma magia, vai fazer um trabalho mágico religioso para extinguir a fome na África, um trabalho contra a opressão dos gays, um trabalho pela paz mundial. O mago não vai fazer isso. O mago vai trabalhar para um indivíduo, para curar uma doença, para arrumar um emprego, para fazer um esposo voltar para a mulher. Então, o trabalho do mago é um trabalho individual, é um trabalho para o sujeito. E o poder do mago não é dado pela instituição, é dado diretamente pelos deuses. O terceiro tipo ideal é o profeta. O profeta é o profissional da confusão, é o profissional do conflito, é o profissional da tensão, é o profissional da ruptura. Da ruptura com o quê? Do conflito com o quê? Com a religião oficial.
O profeta é aquele que quer fazer a religião voltar para os trilhos. Na visão do profeta, o profeta sabe que os deuses estão descontentes com os caminhos tomados pela religião oficial naquele momento. Então o profeta ele vai caminhar sempre nos limites da sua religião, sempre nas franjas da sua religião, porque ele vai tentar de toda maneira fazer com que a sua religião retome os caminhos dos quais ela nunca deveria ter saído. Os deuses estão insatisfeitos com a sua religião. A sua luta é contra os sacerdotes burocratas. Então o profeta ele é contra a sua religião porque ele é a favor da sua religião. Ele é contra os desmandos, ele é contra os desvios da sua religião. Ele quer fazer com que sua religião volte a trilhar os caminhos dos quais ela nunca deveria ter saído, né? Quem fala pela boca do profeta são os próprios deuses. Por isso, a sua fala, o seu discurso tem o poder divino, tem um poder muito grande, é um sujeito carismático. Não existe profeta sem carisma. O profeta tem que ser carismático, porque os deuses só vão falar através dessa boca. O profeta pode morrer, mas as profecias não. Décadas, séculos depois, surgirão vigorosos profetas, cheios de carisma, cheios de vigor e entusiasmo, e reatualizarão essas profecias novamente. Esses são os 3 tipos básicos de profissionais do sagrado: o sacerdote, o mago e o profeta.